mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Abra sua Bíblia em Isaías 26, 20. E a irmã Aparecida falou que quando aceitamos Jesus em 70, irmão Valdemir, irmã Aparecida, Jesus está voltando. E estamos em 2026 e ele não voltou. Mas eu vou dizer um versículo para vocês, que ele está bem pertinho. Romanos 13, versículo de número 11. Paulo diz, e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Eu aceitei em 70. 56 anos já foram embora. E ele não veio. Mas ele está mais perto agora. E tem mais um versículo para você. Efésios 5,14. Desperta, tu que dorme. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo te esclarecerá. O mundo já não maligno, mas nós somos de Deus. Isaías 26, 20. Vai, povo meu, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti, esconde só por um momento, até que passe a ira. Amém. Eu lembrei do quarto de Mateus. Quando tu orar, entra no teu quarto. Nós vamos falar nessa noite de alguns personagens que o próprio Deus isolou eles. Não foi eles que se esconderam, não. O próprio Deus, ele se encarregou de isolar esses personagens. O primeiro que Deus isolou foi Noé. Noé, ele fica 1 ano e 17 dias dentro de uma arca. Essa arca tinha 138 metros de comprimento, 28 de largura e 14 de altura. Todo mundo comeu, todo mundo bebeu. 1 ano e 17 dias. Deus disse para Noé, Noé, eis que eu me arrependo de ter feito o homem. Mas com você eu vou fazer um pacto, vou fazer uma aliança. Faça uma arca. Irmão, o negócio é sério. Mas quando Deus fala, Ele cumpre. O tempo de Deus não é o meu tempo. A gente quer logo. Não, irmão. Não é logo. É a vontade de Deus. E ele disse, eu me arrependo de ter feito o homem. Faça uma arca. Foi motivo de zombaria, porque até então não tinha chovido sobre a terra. Era apenas um orvalho que regava. E essa construção durou cerca de quase 120 anos. E quando ela ficou pronta, continuou a zombaria. Jesus se referiu à volta dele como no dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, não perceberam, veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Nós entregamos o folheto. A camarada está lá com a cerveja, com o cigarrinho,
Quando você dá as costas, ele joga o folheto fora. Quem perdeu? Você ou ele? Foi ele. É ele que perdeu. Porque isso aí, no dia do julgamento, vai aparecer. Ah, pastor, Senhor, eu estava lá naquele culto, mas na hora do apelo, tu estava pensando no Flamengo, no Vasco. Não? Na novela? Não, hoje não, está cedo. Está lá, irmão, está tudo escrito. Mas com Noé e a sua família, Deus fez um pacto de milhares de pessoas que havia naquela época. Apenas 8 se salvou. Quantos amigos de Noé? Quantos parentes de Noé? E você não sabe da maior. Quando ele entra na arca, ainda fica 7 dias. Por que 7 dias? Ele estava em luto pela morte de Metusalém. Metusalém conheceu todo mundo. Acompanhou tudo. Mas antes do dilúvio, o Metusalém morre. 969 anos. E aí houve aquela pausa. E Deus falou, fica tranquilo. Segura aí que quando passar o luto, eu vou descer chuva sobre vocês. E quando completou 7 dias, que ele estava lá dentro da arca, já aquele calorão, nada acontecendo, Deus abriu as comportas. Bom, não foi só gotinha de chuva, não. Foi catarata, foi abismo, foi coisa terrível. Não ficou nada descoberto. O monte mais alto, a água subiu 10 metros. Não tinha como escapar um ser humano. Mas Deus fez com que Noé e a sua família continuassem vivos para continuar a geração. O número 8 significa o número da preservação. Segundo personagem que Deus isolou foi Jacó. Jacó, o Senhor isolou ele por 20 anos, longe do seu pai, do seu irmão que queria matá-lo. Jacó pegou a bênção, Jacó valorizou a bênção, Jacó, ele tinha um Deus no coração dele, e parece que Jacó cometeu um grande erro. Ele enganou o pai, mas o Senhor já tinha falado que no ventre da Rebeca tinha 2 nações, e que o maior serviria o menor. Acabou, irmão. Quando Deus escreve, acabou. Pode falar o que você quiser. É Ele que manda, Ele está no controle. No teu ventre existe 2 nações. O maior vai servir o menor. E aí o Jacó fugiu, 20 anos, sem poder ver a face do seu irmão, que procurava matar. Ele fugiu para escapar do seu irmão. Mas depois, ele foi abençoado. Ele vem de volta. E ele sabe que vai encontrar com o irmão. E ele bota a família na frente. E ele fica no vale de Jaboque. E ali ele passa a noite. E ali aparece um anjo. Ele luta com o anjo. E o anjo quer ir embora. Porém ele disse, não vou te largar enquanto você não me abençoar. Jacó segurou o anjo. Não deixou eu subir. Ei! O que querem que eu te faça, Jacó? Me dá a minha bênção, aí depois do sobe. De 171, enganador, ele passou a ser príncipe. E foi de Jacó que nasceu Israel. 12 tribos de Israel. A promessa de Deus, a aliança de Deus, não tinha nada a ver com Isaú. Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó. O terceiro personagem que o Senhor isolou, José. José é um tipo de Cristo, amado pelo Pai, odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Só que ele foi vendido por um preço menor. Jesus foi 30 moedas e o José foi 20.
Eu não sei como é que era naquele tempo o câmbio. Eles acharam que 20 estava muito bom. Mas quando veio a fome, eles tiveram que ir ao Egito. Mas antes deles ir ao Egito, José foi preso lá no Egito. Ele ficou 13 anos na cadeia. 13 anos na cadeia por um crime que ele não cometeu. Dos 17 até os 30 anos, José na cadeia. E você nunca vai ver alguém sair da cadeia e ser eleito prefeito, governador. José foi, saiu da cadeia e dali ele já foi ser governador do Egito. E quando os irmãos chegam lá, tiveram que se dobrar. E José não ficou limpando a cara com nenhum deles. Meus irmãos, levanta, fica tranquilo. Esquenta com isso não, eu perdoo vocês. O que aconteceu é que foi Deus que mandou eu vir para cá. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. E por esse motivo, ninguém vai morrer de fome. O quarto personagem, Moisés. Vira lá. Deus isolou Moisés por 40 anos no deserto. Ele é criado no Egito. Ele aprende tudo. É de ciência, de tecnologia, de guerra, é de literatura. O José teve os melhores, o Moisés teve os melhores colégios. Mas chega um dia que ele foge. E ele vai lá para as terras de Midian. E lá ele casa. E lá ele encontra com Deus. E Deus fala, você vai voltar lá no Egito. Esses 40 anos que ele passou lá no deserto, não é o deserto com o povo, é o deserto quando ele foi morar lá em Midian. Foi um preparo. Deus queria levantar Moisés como um grande líder. E o Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Ele libertou Israel do Egito. Jesus não libertou da mão do cão. Josué é um tipo de Espírito Santo. Jesus, ele salvou, libertou. Mas quem vai levar a igreja para o céu é o Espírito Santo. O Moisés morreu. E agora Deus levanta Josué. E Josué, ele vai até o final. Deus isolou Davi. Davi nunca seria rei na ótica humana. Eu estava lendo 1 Coríntios 1, 27 ao 28. Deus, ele, né? As coisas que são, as que não são, para confundir as que são. Irmão, Deus, ele complica. Ele complica. Mas depois ele descomplica. Era para matar os meninos. Não podia ter menino lá no Egito. A mãe de Moisés escondeu esse menino por 3 meses. Não pôde resistir, não pôde pegar sol, não pôde ficar lá de fora. Ele não podia nem chorar. E Deus falou assim, deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou colocar esse menino lá dentro. Lá ele vai chorar, ele vai correr e ninguém vai matar ele. Olha como é que Deus trabalha. E o menino foi para lá. E a filha de Faraó criou. E quem é que matou? Ninguém matou o menino. Ninguém matou. Porque Deus estava no controle. Então o Davi, ele não seria rei nunca. Não tinha família real. Nunca pegou numa espada. Pastor de ovelha. Pastor de ovelha. Era o cara mais pacato. Quando os irmãos de José chegou no Egito, o Faraó perguntou, o que eles fazem? Pastor de ovelha, então larga para lá. Tira de pé de mim, bota para a terra de Góis. Não servia para nada. Pastor de ovelha, tu vai brigar com o pau? Tu não vai brigar com o pau, é espada. Então, irmão, o Davi não seria rei nunca. Mas o Senhor escolheu Davi. Só que Davi ficou 15 anos para poder sentar no trono. Não tome o lugar de ninguém. O que é teu, ninguém toma. O que é teu,
ninguém toma. Como diz o baiano, ninguém tisca. Quer ter, ninguém tisca. Então, meu irmão, chamou Davi na frente dos grandão. É esse, não é esse. É, não é esse. E até acabar os irmãos de Davi. E Samuel pergunta: Jessé, acabaram teus filhos? Não, tem um menor, é um lourinho. Ele está lá no campo, todo suadinho. Ele não tem hora para comer. Quando ele chega, já comeram tudo. Já comeram tudo. Ele vai ter que todo dia comer o resto. Você manda chamar, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Hoje ele não vai comer resto. Hoje ele não vai comer resto. Davi hoje não vai comer resto. Nós só vamos sentar quando ele entrar aqui. E quando ele entrou, o Senhor falou: Samuel, é isso aí, não tem jeito. Na frente dos irmãos, o Senhor honra. Deus isolou Jonas. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus fez menção o acontecido de Jonas. Ele diz assim, ó: assim como Jonas ficou 3 noites e 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem vai ficar no seio da terra. Ele fez uma comparaçãozinha com Jonas. Então Jonas, ele fugiu. Deus mandou Jonas, vai para Nínive. O Jonas pegou o navio para Tarse. Ô meu irmão, tu vai esperar ir para o fundo do mar, no ventre do peixe, ou tu quer fazer a obra de Deus? Eita! João 15:2. A vara em mim que não der fruto, o Pai corta. Jonas, ele vai para Nínive e ele pega o navio para Tarse. Só que o Senhor manda tempestade, os irmãos já sabem a história. Mas uma coisa importante, meu irmão, que quando Jonas, ele é vomitado pelo peixe na praia, os ninivitas se dobraram. Os ninivitas se dobraram. Você acha que eles se dobraram porque Jonas chegou armado? Não. Lá em Nínive tinha um Deus em forma de peixe. Eles acharam que o Deus peixe queria falar para ele. Até o rei queria ouvir esse homem que foi vomitado pelo Deus peixe. Só que não foi o Deus peixe, foi o Deus todo-poderoso. E quando sabe que João não entregou o folheto? Sabe que João não entregou o folheto do coração? Ele vai arrepender. Em 40 dias o Senhor vai arrepender. Irmão, o rei, o jumento, o animal, os homens daquela cidade, eles jejuaram e Deus não destruiu. Deus se arrependeu e não destruiu a Nínive. Mas a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meu irmão, o arrependimento de Deus não é como o teu, não. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, ele mudou de atitude. Isaías vai na casa de Ezequias e fala para ele que ele vai morrer. Isaías chegou lá com azeite. Mas aí, Pai Senhor, eu vim aqui te ungir com azeite. Não, senhor, profeta não tem esse negócio. Profeta não tem meia palavra. Profeta não tem papo na língua. Profeta entrega o que Deus manda. Se eu estiver falando certo, ele vai assinar embaixo. Eu sempre falo Bíblia. Eu não conto história de carochinha. Eu não crio. As pessoas estão criando para ganhar alma. Estão criando para encher a igreja. Aonde prega a verdade? Está vazio. Onde prega a coisa está cheia. Mas eu prefiro aqui. Eu prefiro aqui. Porque aqui nós pregamos a verdade, a palavra de Deus. E aí aquele povo se converteu, se arrependeu e Deus não destruiu a cidade de Nínive. Deus, ele isolou os discípulos. 10 dias. Eles não botaram a cara na rua. Lucas 24:49. Ele disse: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Batismo com o Espírito Santo não salva. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder.
é trocar roupa, é ser renovado. Ah, eu já pregava, vai pregar mais. Eu já cantava, vai cantar mais. Eu já orava, vai orar mais, porque você recebeu o revestimento. Irmão, essa unção, ela fica em você. Meu neto e meu sobrinho foram para Mauá. E lá perto da casa da mãe dele, meu sobrinho, eu guerreiro, meu filho, mas o meu sobrinho brincando ali, sai daí, vocês estão atrapalhando. Filho de crente, não é crentinho, mas é salvo. E aí, tiveram que tirar os meninos, mas que tinha poder. Chegou no marcha, não acontece nada. Pode fazer um teste. Se tu estiver com Deus, com o Espírito Santo, tu vai fechar. Nós temos um poder na nossa vida. Então os discípulos, eles foram isolados por 10 dias. A Páscoa é uma festa do judeu. Jesus morre na Páscoa. Entre a Páscoa e o Pentecoste são 50 dias. Jesus passou 40. Subiu. E eles ficaram só, sem Jesus. Levou para o Monte das Oliveiras. Ele subiu numa nuvem. Ao lado dos discípulos apareceram 2 anjos. Varões Galileu, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi assunto do céu, ele vai voltar do mesmo modo como viste. Vamos para a cidade, vamos para Jerusalém. E ali eles ficaram 10 dias. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. 50 dias entre a Páscoa e o Pentecoste. Aí veio o Espírito Santo sobre os discípulos. E o Espírito Santo, ele veio fazer aqui na terra milhares e milhares de coisas. Quando Jesus disse, João 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vai dar para vocês outro Consolador. Outro. O que significa outro? Da mesma espécie. Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo, ele está no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, em Israel. Jesus, como Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. João 11, 21. Quando ele chegou lá em Betânia, a Maria veio correndo e falou assim, ó, Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Claro, não podia. Ele deixou no céu a sua onipresença. Tá? Ele esvaziou. A sua onipresença ficou lá. A onisciência, eu não digo porque ele sabia o que estava razoando no coração. A onipotência também, não porque ele fazia os milagres. Então ele está. Mas a sua onipresença ele não trouxe. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, querido, Espírito, para encerrar, o Espírito Santo veio fazer milhares de coisas. Mas eu vou dizer 3. Primeiro, inaugurar a igreja. A igreja estava pronta, mas não tinha sido inaugurada. Resolveu tudo com medo. Mas no dia do Pentecostes, botaram a cara, e Pedro pregou e quase 3 mil se converteu. O negócio pegou fogo. Ele veio inaugurar a igreja. Atos 2:4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Jesus está vivo, Jesus está voltando, Jesus é o mesmo, Jesus salva. Eu falava um rio palavra cheia e eles entendiam, ele está vivo. É palavra súbia, ele vai voltar. Eita! Era saindo língua e o povo entendendo. Como pode esses camaradas falar a nossa língua? É o Espírito Santo trabalhando. Ele veio inaugurar. Segundo, ele veio capacitar, porque Pedro pregou e quase 3 mil se converteu. E ele veio para arrebatar a igreja.
O Espírito Santo é que vai levar a igreja ao encontro do Senhor. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual tu foi selado para o dia do arrebatamento. Quem não está com o Espírito Santo está vazio. Não fique vazio. Paulo escreveu em Efésios 5:18: não embriaguei com vinho, em que a contenda, encheia do Espírito, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia de Deus. Um terreno que não tem muro, todo mundo passa e joga lixo, joga cachorro, joga rato. Nós estamos murados. Nós somos propriedade de Deus. Ninguém vai jogar lixo na minha cara, não. Na minha casa, não, meu irmão. Ali mora o evangelista. Ali mora a irmã Nalva. As pessoas chegam lá em casa, tá pensando que eu estou com dinheiro. Mas não, eu estou com Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus.